Igor Mantas, Nicola, aqui vai um desabafo. É inacreditável o tanto de notícias ruins que saem do Corinthians. Não tem ninguém lá competente o suficiente para pegar o time que mais arrecada e arrumar. Desanimador demais. Cara, Igor, você tem muita razão. Tem muita razão. Porque assim, enquanto o presidente era o Augusto, que era alvo de uma série de perseguições, por conta de uma série de besteiras que ele fez, era até compreensível que as notícias ruins fossem predominantes, né? Mas, na teoria, esse período já acabou. O Augusto está fora, afastado, o impeachment dele deve ser sacramentado no dia 9 de agosto. E está difícil continuar surgindo, e está difícil surgir notícia boa. Você tem toda a razão. Por exemplo, hoje, meu Timão trouxe uma notícia que eu, inclusive, repercuti no vídeo da tarde. Franco Delgado, jogador contratado pelo Claudinei Alves, que era o braço direito do Augusto lá no Corinthians. Esse Franco Delgado foi contratado de um time uruguaio, R$630 mil. É um valor muito alto para um jogador da base. Esse cara praticamente não jogou na base e entrou na justiça contra o Corinthians, cobrando outros R$600 mil de indenização. É muita notícia ruim, de fato. Você tem razão, tem razão. Informação do meu Timão. Enfim, boa observação. O Corinthians precisava pensar assim numa agenda positiva, tá? Nicola, qual a solução você sugere para o meu Corinthians? Júnior, eu acho que o Corinthians precisa virar SAF. E aí eu sempre vou resgatar uma conversa que eu tinha com o Pedro Mesquita. O Pedro Mesquita era diretor da XP e foi ele o responsável por buscar interessados na compra do Cruzeiro e do Botafogo. E aí, antes de intermediar o acordo do Cruzeiro com o Ronaldo e do Botafogo com o Textor, o Pedro Mesquita conversou com algumas das maiores empresas do mundo, investidores, enfim. E sempre que ele ia oferecer o Cruzeiro e o Botafogo, o Pedro Mesquita ouvia que o Corinthians, ouvia desses grandes empresários, dessas grandes empresas, que se um dia ele tivesse o Corinthians, aí sim esses caras teriam interesse em investir, tá? Então, diante desse cenário, imaginando que o Corinthians chama muita atenção, eu acho que valeria a pena o Corinthians pensar na possibilidade de virar SAF e escolher um baita dono, alguém com experiência comprovada, com enorme capacidade financeira. Precisava ser tipo alguém como do Grupo City, alguém como do Grupo do Liverpool. Óbvio que o Grupo City já tem o Bahia, só estou citando exemplos, né? Quando você tem muitas possibilidades e muitos interessados, você pode se dar o luxo de escolher alguém que já tem experiência comprovada no futebol, que tenha capacidade financeira e que já tenha boas demonstrações de qualidade no mundo da bola, tá? Pastor no Corinthians ou Igor Vinícius? Me responda, pede o Bruno Salvador. Vamos lá. O Igor Vinícius foi sugerido, mas se esfriou. O Dorival não quer assumir a bronca de ter indicado o Igor Vinícius, até porque não o indicou, e o fato de estar contratando um jogador que é reserva no São Paulo pegou mal. Então o Corinthians deu alguns passinhos para trás em relação ao Igor Vinícius. Sobre o Pastor, nenhuma participação do Dorival nessa negociação. O Pastor foi sugerido por um executivo de futebol que é muito próximo do Soldado. Esse executivo não está trabalhando e falou, não estou trabalhando, então, mas queria que você desse uma olhada, sem compromisso, nesse jogador aqui, um brasileiro, que estava jogando no Farense de Portugal. O Fabinho Soldado ficou de olhar e gostou. Submeteu ao Cifute e também a comissão técnica. Eu ainda não tenho nenhuma resposta do Corinthians sobre levar essa história adiante ou não, só que o nome dele foi sugerido, tá? Lá em Portugal noticiaram que ele não vai ficar no Farense, era algo natural, até porque o Farense foi rebaixado para a segunda divisão. O Alessandro Balduino, boa noite, Nicola. É verdade que o Memphis está de saída? Não dá para saber, Alessandro. Um veículo de comunicação na Turquia informou que o Besiktas tem interesse e já fez proposta ao Memphis. Inclusive, um jogador que atua com ele no PSV e que é capitão lá, tem muito moral, tem tentado fazer o convencimento, dizendo que por lá ele vai ser super bem recebido e tal. Essa publicação turca afirma que o Memphis não quer continuar no Brasil e vê com bons olhos o retorno à Europa. Ninguém no Corinthians se pronunciou, até porque o Corinthians não precisa ser procurado. Basta que exista um acordo entre o Memphis e qualquer clube do mundo, como, por exemplo, o Besiktas, para que o Besiktas pague a multa rescisória de 10 milhões de euros, está longe de ser um valor estratosférico. O Corinthians fica com metade desse valor, a outra metade vai para o jogador, tá bom? Tudo isso está previsto no contrato. O Eduardo Marini, melhor opção para o Timão negociar o Yuri Alberto seria com o West Ham. Lá o zagueiro Luizão está encostado. O nosso time precisa reforçar a zaga. Chegaram a especular que o Luizão poderia ser envolvido numa troca, mas não senti muita firmeza quando conversei com o André Cury,
O André é o representante do Yuri Alberto, tá? Também não estou muito convencido de que o Yuri vai sair. Eu sei que o André Cury adoraria negociá-lo, está buscando interessados, especialmente no futebol inglês, porque o Yuri pensa que no futebol inglês ele conseguiria mais destaque, até pelo estilo de jogo, muito vertical, de muita intensidade. Mas eu acho que é mais fácil o Corinthians ter proposta pelo Bidon do que pelo Yuri Alberto, tá? Agora sim, bora falar sobre o Corinthians e um péssimo negócio nas categorias de base, mais um, esse promovido por Claudinei Alves, que era braço direito do presidente Augusto Melo. Pois bem, Corinthians contratou um atacante uruguaio chamado Franco Delgado para as categorias de base, operação de 630 mil reais. Não é comum gastar tudo isso por um atleta que venha para a base. Mas beleza, tudo bem, faz parte, então, enfim, mais um dos 87 jogadores contratados para o Sub-17 e Sub-20. Esse atacante está deixando o Corinthians via justiça. E a cobrança judicial é de mais 600 mil reais. Ele alega que não recebeu o fundo de garantia por 7 meses, cobra também o 13º, além de todos os salários até o fim do contrato, que se encerraria em março de 2027. Com uma observação importante, o Franco Delgado ganhava 15 mil reais por mês no primeiro ano de contrato, esse salário subiu para 20 mil reais a partir do segundo ano de contrato. Atacante que praticamente não jogou pelo Timão e pode chegar a um custo de 1.200.000 reais. E o Augusto Melo vive dizendo que só deu bons negócios ao Corinthians. Ele e Claudinei Alves precisam se explicar bastante. Eu já contei para vocês, inclusive, que a polícia, mesmo que investiga toda a operação Vai de Bet, segue analisando com carinho e cuidado operações feitas nas categorias de base, até porque existem uma série de suspeitas e eu prometo ficar de olho para deixar vocês bem informados, beleza? Hora de falar sobre Igor Vinícius, o lateral direito do São Paulo, que é o que tudo indica deixará o clube no mês de julho, já foi alvo de Santos, de Corinthians, mas nesse momento o favorito para contratá-lo é o Fortaleza. O Marcelo Paz, que é CEO do Fortaleza, já fez contato com o São Paulo e também com representantes do lateral direito para apresentar o projeto do Fortaleza. O Lion busca reforços para o segundo semestre, especialmente por conta do péssimo momento. São 7 partidas sem vitória, com 5 derrotas e 2 empates. Independentemente da permanência ou não do Vojvoda como técnico, o Igor Vinícius faz parte dos planos do Fortaleza e dá para dizer hoje que o Lion é o favorito para contratar o atleta. Até porque pro São Paulo seria muito mais cômodo rescindir o contrato com o Igor Vinícius e vê-lo jogando no Fortaleza do que num rival paulista, sob o medo de ele arrebentar com a camisa de um rival e isso causar enormes críticas ao presidente Júlio Casares. Para completar, no Corinthians não há convicção de que o Igor Vinícius seria uma solução, até porque ele hoje é reserva do São Paulo, enquanto no Santos a prioridade é Mike, lateral direito que pertence ao Palmeiras. Hora de falar sobre o Corinthians, o que o Timão pode fazer para tentar evitar a saída de Memphis Depay. O atacante holandês é alvo de uma proposta do Besiktas. Não só o técnico, como também jogadores do Besiktas têm entrado nesse processo de convencimento do Memphis para indicar que ele seria extremamente importante no Besiktas, que está em processo de reconstrução. O Corinthians está meio que de mãos atadas, até porque a multa rescisória prevista no contrato do Memphis permite a ele sair em caso de proposta de 10 milhões de euros. Nesse caso, inclusive, o Timão fica com apenas 5 milhões de euros. O que o presidente interino do Corinthians tem tentado fazer, o Osmar Stabile, é dar celeridade ao pagamento do prêmio atrasado do Campeonato Paulista. Você vai lembrar que o Timão foi campeão paulista em 27 de março e até agora não conseguiu efetuar o pagamento dos 4 milhões e 700 mil livres de impostos, como prevê o contrato do Memphis. Há um detalhe importante: por conta do atraso, o Corinthians também vai ter de pagar uma multa de 10%, ou seja, hoje a dívida do Corinthians com o Memphis gira na casa dos 5 milhões e 200 mil reais. Preocupado com a possibilidade de perder o Memphis já na janela de julho, o presidente tem buscado receitas e recursos para poder fazer a quitação desse dinheiro de forma antecipada, o mais breve possível. Há um entendimento no Corinthians de que, diante desse aceno, demonstrando a vontade de permanecer com o Memphis pode acabar sendo seduzido pela ideia de continuar no clube para cumprir seu último ano de contrato. O vínculo se encerra em julho do ano que vem. Só para completar, é importante lembrar também que o Memphis Depay
é dono do maior salário do futebol brasileiro ao lado do Neymar. Ambos ganham na casa dos 4 milhões de reais mensais. A diferença é que o Neymar ainda tem direito a uma exploração com patrocínios que podem lhe valer 17 milhões de reais por mês. Bora falar agora sobre o Corinthians, que vive o pior jejum de vitórias na atual temporada. O Timão não vence há 4 partidas, o último desses jogos contra o Grêmio, empate em 1-1 em Porto Alegre. E esse jejum de 4 partidas também é fruto dos empates em 0-0 com o Vitória dentro de casa, 0-0 contra o Atlético Mineiro na condição de visitante e derrota para o Huracan por 1-0 na Argentina, jogo da Sul-Americana que determinou a eliminação precoce do Corinthians no torneio continental. É por conta dessa eliminação, dessa sequência de 4 jogos sem vitória e da distância em relação aos times de cima que Dorival Júnior já começa a ser pressionado. Não há risco de demissão por já, mas o treinador que até outro dia comandava a seleção brasileira e foi contratado a peso de ouro não tem conseguido ser extremamente produtivo. Uma observação importante, o Corinthians teve vários adversários, entre aspas, mais simples. Antes do Super Mundial de Clubes, a tabela prevê jogos bem mais complicados daqui para frente, após a pausa do Super Mundial. Só para complementar, a última vez que o Corinthians havia ficado 3 jogos sem vitória consecutiva foi suficiente para a demissão de Ramon Dias. Dorival já emplacou 4 jogos, mas segue no clube também por conta da multa rescisória, que é astronômica. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e Igor Coronado. Tem crescido a chance de o Timão se livrar do meio atacante de 32 anos de idade. E quando eu me refiro a se livrar, é por conta de um custo altíssimo para alguém que tem rendido muito pouco desde que foi contratado. Você sabe, o Coronado custa 2 milhões de reais por mês ao Timão. Temporada passada de 45 jogos, só 4 gols e 5 assistências. Números em 2025 são ainda piores. 22 partidas, 3 gols e nenhuma assistência. Nos últimos 4 jogos, o Coronado nem sequer saiu do banco de reservas em 3 deles, apesar de toda a dificuldade física do titular da posição e o concorrente do Igor Coronado, o Rodrigo Garro. Ou seja, o Corinthians adoraria negociá-lo. Vou dizer mais. Corinthians nem exige uma compensação financeira, e aqui que vem uma boa novidade pro torcedor alvinegro. Há uma nova especulação / sondagem de um clube da Arábia Saudita. Na janela de janeiro, esse time saudita já havia demonstrado interesse e o Coronado descartou. Agora, diante desse novo status completamente fora dos planos do técnico Dorival Júnior, Coronado acenou com a possibilidade de conversar. E o Corinthians vai torcer para que essas tratativas avancem e que o Coronado volte ao futebol saudita, onde fazia muito sucesso, especialmente com a camisa do Al Ittihad. Porque se ele estava bem por lá, com a camisa alvinegra e no futebol brasileiro, uma verdadeira negação. E aí eu vou fazer o meu meia-culpa. Imaginei que o Coronado arrebentaria no futebol brasileiro, algo que nunca aconteceu. Ele não conseguiu se colocar em condição física e nem foi competitivo como era necessário. Só para complementar, importante lembrar também que o Coronado ainda não atingiu o limite de jogos que o impediria de atuar por um rival do Corinthians no Brasileirão. Foram 6 partidas disputadas, o limite máximo é de 6. Se ele tivesse disputado 7 partidas, ficaria impedido de atuar num rival. Mas essa possibilidade de ver o Coronado atuando em outro clube da Série A está praticamente descartada por causa dos 2 milhões de reais por mês de custo. E você, que nota dá para a passagem do Coronado pelo Timão? Use o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, para responder se existe alguma chance de o volante Edenilson, 24 anos de idade, e um dos destaques do Cuiabá na Série B, virar reforço do Timão para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Corinthians busca um ponta, um volante e eventualmente um zagueiro canhoto. Pois bem, não é a primeira vez que o nome do Edenilson é especulado no Corinthians, mas dá para assegurar que não existe nenhuma chance desse negócio acontecer. Conversei com o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, para perguntar se o Corinthians sondou, se o Corinthians conversou e em que pé estaria esse negócio. Dá uma olhada na frase do presidente do Cuiabá, abre aspas, não vendo o Edenilson para o Corinthians nem com pagamento à vista. Perguntei para ele o porquê dessa objeção e o presidente do Cuiabá lembrou de toda a dificuldade para receber a grana da venda do Ranieri, jogador negociado no ano passado do Cuiabá com o Corinthians. O Timão pagou apenas uma pequena parte, deixando a maior parte da transferência em aberto. O Cuiabá precisou recorrer à Câmara Nacional de Resolução de Disputas e o Corinthians conseguiu um baita acordo para ele, péssimo acordo para o Cuiabá. O
Timão começa a pagar os 18 milhões e 300 mil que ainda deve pelo Ranieri a partir de julho. Só que esse pagamento vai ser feito ao longo de 6 anos e só termina em 2031, com parcelas que são pagas a cada 3 meses, enfim, um péssimo negócio para o Cuiabá. Excelente notícia para o Corinthians, embora estejam premiando e privilegiando clubes com fama de mau pagador. Diante dessa situação, Cuiabá assegura que não faz mais negócios com o Timão. E o Denilson, que tem 21 jogos, um gol e uma assistência na temporada, até pode deixar o Cuiabá, mas certamente para jogar em outro clube que não no Corinthians. E você, o que pensa dessa história? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.